armação dos óculos de graça. Comprando suas lentes, ganhe na hora 4% de cashback para sua nova armação. Se for lentes Transition, ganhe mais 4% de cashback. Agora adicionando o Antirreflexo Pro Light, você pode ganhar a sua armação de graça. Óculos top com todas as proteções que seus olhos merecem. A Raio V Luz Azul e Antirreflexo com armação zerada. Soto Ótica, especialista de Três Cachoeiras, Terra de Areia e Morrinhos do Sul, tem essa barbadiola pra você, ó. Aproveita! Quer produtos de qualidade, promoções e ótimo atendimento? Então o endereço das suas compras é no Mercado e Padaria Menger. Na hora de fazer a sua compra do dia, da semana ou do mês, prefira sempre o Mercado e Padaria Menger. Tudo em gêneros alimentícios, materiais de higiene e limpeza. Também com padaria. Dona de casa que sabe economizar, compra mais no Mercado e Padaria Menger. Localizado na Estrada Geral 3 Pinheiros, ao lado da Giplast Embalagens, em Itati. WhatsApp 51 98285 4993. Os melhores preços e a melhor qualidade esperam por você. Na Center Clean em Terra de Areia, você encontra diversos profissionais da área da saúde em um ambiente moderno e agradável. Atendemos de segunda a sexta em horário comercial e aos sábados pela manhã. Contamos com psicólogos, dentistas, médica do trabalho, psicopedagoga, nutricionista, optometrista, massoterapeuta e fonoaudióloga. Marque uma avaliação com um de nossos profissionais. Será um prazer lhe atender. Fone 3666-1925 98302-1688. Celular e WhatsApp, Rua 13 de Abril 4789 Centro, Terra de Areia. Aproveite o semanaço Lojas Quero. São mais de 400 lojas prontas para atender você. Chama no WhatsApp. Acesse quero.com.br e encontre o seu vendedor favorito. Ele te ajuda sem você sair de casa. Cano de esgoto Tigre 15,29. Moto E6i 10 vezes de 89,90 sem juros. Lavadora de roupas Consul 12 quilos 1.699. Estofado 2 e 3 lugares 899. Chama no WhatsApp das lojas Quero. A Cidrelar Terra de Areia tem ofertas imperdíveis para o mês de abril. Confira! Colchão mais box Casal Anjos, molas ensacadas 33 centímetros de altura, 1.379 à vista, ou em 12 vezes de 137,90 nos cartões. Cozinha compacta com 2,60 metros, 1.289 à vista, ou em 12 vezes de 128,90 nos cartões. Roupeiro 6 portas, 2,42 metros, 1.199 à vista, ou em 12 vezes de 119,90 nos cartões. Mesa com 6 cadeiras Meneghete 1,60 m, 999 à vista, ou em 12 vezes de 99,90 nos cartões. Sofá retrátil e reclinável 2,30 metros, tecido em suede 2.439 à vista, ou em 12 vezes de 243,90 nos cartões. Estas e muitas outras ofertas você só encontra na Cidrelar Terra de Areia. Os menores preços, o melhor atendimento e a facilidade total no pagamento para você. Vem pra Cidrelar e aproveite. Cidrelar Terra de Areia, na Rua Osmani Veras, número 999, no centro. Cuide bem do seu animal. Na Arrozeira Roscampo, você encontra a promoção de farelo de arroz, farelão misturado, ração para aves, bovinos, equinos e cães, casca de soja e muito mais. Também temos arroz tipo 1, marcas Roscampo e Violeiro. Aceitamos todos os tipos de cartões. Arrozeira Roscampo, na Estrada do Curumim, próximo a Oligás em Terra de Areia. Telefones 3666-2077, 99953-1860 e 99953-1842. Ambos também em WhatsApp. Qualidade e disponibilidade de horários é com a graduação EAD da Universidade La Salle. Não deixe para depois o seu sonho, a sua profissão. Fazendo as contas, você descobre que pode estudar numa das plataformas mais modernas, desenvolvida em parceria com a Google for Education, com descontos de até 50%. Garanta o diploma de uma instituição reconhecida em mais de 80 países. Acesse unilasalle.edu.br/vestibular e inscreva-se. Vestibular online Universidade La Salle. Aqui o futuro chega antes. Chama no WhatsApp 51998673495.
Está entrando no ar aqui pela Clube do Povo FM, programa Segurança Pública e os seus valores. Um programa para contribuir com a sociedade, resgatando os verdadeiros valores em cada cidadão. Apresentação Cláudio Bombeiro. Boa tarde, muita boa tarde para todos os nossos ouvintes aqui da Rádio Clube do Povo, quem está na página do Face ou quem está no radinho aí, na 98.1 FM, aqui do Vale do Três Forquilhas. Boa tarde, quase boa noite, da nossa região, das belas paisagens dos rios e das pessoas que moram e residem aqui na nossa região, no Vale do Três Forquilhas, compreendendo Itati, Terra de Areia, pegando aqui parte de Três Cachoeiras, Maquiné, abrangendo também parte das nossas praias, nossos balneários. Está conosco hoje, através do convite que fizemos semana passada, o primeiro sargento Rafael, que está respondendo pelo comando dos bombeiros aqui do 3º pelotão dos bombeiros de Terra de Areia. Então, agradeço já a estar aqui conosco. De imediato disse que estaria, dentro das possibilidades, porque sabemos que tem um leque de atividades a serem feitas, né, compromissos dentro do quartel, com efetivo, responsabilidades administrativas e operacionais. Então, o sargento Rafael está conosco e nós estaremos conversando com ele, fazendo algumas perguntas, e você, nosso ouvinte que está aí do outro lado na linha, queira mandar alguma pergunta para o primeiro sargento Rafael, fica à vontade. Quero salientar aqui para os amigos, companheiros que estão nos visualizando, que eu estou com um chapéu, e nós militares sabemos que no lugar coberto não se usa cobertura, mas devido à circunstância da característica do programa em si, e homenageando o grande compositor, musicista, Ennio Morricone, que compôs a música que faz parte da trilha sonora, em homenagem a ele, que faleceu ano passado, estou usando um chapéu aí, tipo de cowboy. Então esteja conosco, nos acompanhe, estamos agradecidos pela sua companhia, sintonizado, e quem está no Face pode compartilhar com outras pessoas para estar nos acompanhando aqui. Estaremos falando segurança pública e seus valores. Quero perguntar já para o primeiro sargento Rafael, para que ele faça a sua apresentação, dizendo o seu nome completo, a sua naturalidade, ano de inclusão na Corporação dos Bombeiros, quanto tempo está servindo aqui no Litoral Norte e a sua formação. Fique à vontade e, se quiser tirar máscara, nós temos um distanciamento bem adequado, fique na sua disposição. Bom. Boa noite. Já boa noite, né? Boa noite a todos, já está entardecer.
Eu agradeço o convite. A gente aumenta o vínculo com a nossa comunidade. Nós fazemos parte da comunidade, pois servimos a ela, né? Prestamos assistência a ela. Respondendo às perguntas então do meu colega, Tenente Cláudio da Reserva. O meu nome é Rafael Alexandre de Souza, sou natural de Caxias do Sul, servi um tempo em Caxias do Sul, fiz o curso em Porto Alegre, lá em 2003. 2003 foi o tempo de inclusão, né? Foi o ano de inclusão. Iniciei em 2003, fiquei na Serra, no 5º Batalhão, até acredito que foi 2009. 2009 eu vim para o litoral, que é o 9º Batalhão. 9º Batalhão, então permaneci servindo em Torres. E agora tendo esse vínculo com a região de Terra de Areia. Visto ser o mesmo comando, o comando do pelotão de Torres e Terra de Areia. Muito bem. Em 2003 a corporação ainda era vinculada à Brigada Militar? Sim, nós estávamos com a co-irmã. Então nós buscamos, o Corpo de Bombeiros buscou uma independência administrativa, na verdade é uma desvinculação total, mas nos mantemos irmãos, somos todos militares. Entrei então como brigadiano, né? Entramos como brigadiano, a mesma farda da brigada, o treinamento policial militar em conjunto. Nossa formação tivemos ali, hoje permanece, até algo interessante para passar para a população, a formação do soldado, da entrada do bombeiro na corporação. Ficamos praticamente um ano de curso, quase um ano de curso, uma média de 10 meses, uma carga horária, uma média de 1.500 horas, que a gente fica manhã, tarde e muitas vezes noite, manhã, tarde e noite, à disposição dos instrutores, seja na parte de instrução ou mais finalizando o curso na parte de estágios, onde já começamos a fazer as atividades operacionais, mas com nome de estágio. Então, é uma formação que, se fosse um curso técnico, seriam 2 anos, devido às folgas, mas como a gente fica a dedicação exclusiva nesse período, a gente faz um curso de 2 anos em 10 meses, porque é manhã, tarde e muitas vezes noite. Essa é a formação inicial. Muito bem. Quero saudar aqui o Vilmar, que está na mesa hoje operando, né? Dando nosso apoio aqui, suporte técnico. A esposa dele, a dona Andréia, está no telefone nos atendendo. Uma saudação especial também à minha esposa, que é minha fã número 1, Vilmar. Minha esposa sempre me acompanhando nos meus trabalhos, né? A minha família e meus pais também estão nos acompanhando pela via rádio. E o pastor Luiz, da Batista Betel, também disse que nos está acompanhando hoje, durante esse programa. A sua família toda, a gente deixa o nosso carinho aqui, nosso abraço, nossas considerações a todos vocês que estão aí participando. O Grupo Vanguarda, da minha turma de 89, também alguns estão assistindo. O pessoal do Esguicho, que é também outro grupo de bombeiro veterano, nós temos ali, também faço parte, e também estão nos acompanhando. O Grupo de Segurança Pública do Estado do Rio Grande do Sul e o Grupo de Segurança Pública a nível de Brasil estão nos acompanhando também. Então esse é um leque que vai abrangendo várias informações, vai quebrando barreiras, Rafael. E eu quero agora, na situação da tua formação, policial militar e bombeiro militar, né? Quero te perguntar, como é que está o efetivo hoje em condições de quantitativo de homens e mulheres que estão operando, trabalhando aqui nos bombeiros de Terra de Areia? Então, Cláudio, eu vou fazer um adendo. Falou da formação, né? No início, eu vou complementar também. Vou fazer um complemento referente à formação, antes de entrar na questão do efetivo. Posterior, claro, graduando, fazendo concurso externo, a possibilidade de sargento, também mais um curso ali de uma média de 1.500 horas, mais 10 meses de dedicação para esta formação. Além de, eu também busquei formação externa, tenho formação em enfermagem,
foram ali 5 a 6 anos de estudo fora, né? Tenho a formação na área da saúde também, só para incluir que é algo somatório para a nossa atividade de buscas e salvamento, né? Entre as diversas atividades do Corpo de Bombeiros. Na questão de efetivo, hoje nós estamos em condições de atividade, nós temos 18 militares aqui no nosso pelotão de terra de areia. Como todo, eu acho que é uma generalização, todos os pelotões, ou qualquer trabalho, serviço público, sempre necessita mais braços, mais mãos, e nós também sempre necessitamos para compor as guarnições mínimas de um efetivo, e sempre quando a gente consegue passar do mínimo, a gente consegue também aumentar as possibilidades relacionadas à qualidade. Ficamos na guarnição mínima, que nos dá, já diz mínimo, que nos dá um mínimo de segurança e um mínimo de possibilidades de um bom atendimento, vamos dizer assim, né? De que o Estado esteja presente nos diversos chamados em que há necessidade da nossa atuação, nas nossas questões. O bombeiro funciona de forma reativa, ele é um profissional de emergências públicas, então ele é chamado quando é feita uma triagem no atendimento que se verifica a emergência, de pronto deve ocorrer o deslocamento, a não ser em alguns casos em que a gente avalia pelo conhecimento que aquele atendimento não chega a ser uma emergência, mas ele pode se tornar se não houver um atendimento dentro de um tempo plausível, mas existe a necessidade. A gente tem os incêndios em matas que por vezes pegam grande extensão, é um atendimento moroso, ou então quando eles chegam próximos a residências, onde ocorre uma maior preocupação da população em si. Certo. A gente sabe que tanto no policiamento, né, ostensivo, Brigada Militar e Corpo de Bombeiro, não foge também a parte da Polícia Civil, há um déficit de pessoal, né? Muitos já foram para a reserva, eu fazem já 7 anos que eu entrei para a reserva, e o número que nós trazíamos na época era SCI, né, Seção de Combate a Incêndio, tinha que ter um mínimo de 28 homens para trabalhar com eficiência, distribuindo eles nas escalas de serviço, para ter condições de atender. Porque na época que nós colocamos aqui a corporação em Terra de Areia, nós tínhamos uma ambulância, né? Depois a SAMU acabou incorporando o sistema, e algumas frações ainda trabalham com ambulância, e mais a parte dos bombeiros não trabalhou mais com ambulância. Nós tínhamos pessoas que nós trabalhávamos com ambulância e com combate a incêndio. Era a mesma guarnição. Às vezes nós tínhamos 3 pessoas na guarnição e tinha que se desdobrar, aí saíam os 2 carros juntos. Eu pergunto para ti, nessa circunstância, tu chegou a enfrentar uma situação assim parecida com essa? Tu tem que ir para uma ocorrência para atender um incêndio, deslocando com a viatura pesada e ao mesmo tempo tendo um carro de apoio, devido à deficiência do pessoal, ter que colocar outro carro junto, porque lá da ocorrência, de repente, deslocar, você ia para um outro atendimento imediato, porque a gente não sabe que o telefone te chama quando tu menos espera. Muitas situações a gente faz diversas articulações. A gente, vamos dizer assim, devido às várias características, às várias missões constitucionais, o combate ao incêndio, as atividades de busca e salvamento e resgate são muito abrangentes. Elas vêm lá da Constituição Federal para estadual e lei complementar. Então, nós temos a Carta Magna nos dizendo para se fazer atividade de busca e salvamento, que engloba também diversos tipos de atendimento relacionado mesmo à saúde da comunidade. E nisso, hoje existe a opção de um atendimento clínico com regulação médica, que é o SAMU. Mas, em contrapartida, havendo necessidade, o Corpo de Bombeiros também presta algum auxílio caso o próprio SAMU necessite apoio, seja do próprio atendimento pré-hospitalar, aquele atendimento, aquela semiologia junto com a vítima, com o paciente, ou a nossa formação principal, que é o atendimento ao trauma, aos acidentes, aos diversos
traumas que podem gerar um risco imediato à vida. Bom, então a gente não consegue ter não existe uma previsão de possibilidade de atendimentos. Pode ser que dê um atendimento no dia, pode ser que passe 5 dias sem atendimento e no outro dia dê 6, 7 ou mais. Existe uma grande possibilidade. Então, já passei por situações, até salvamento aquático, metade da guarnição deslocar para fazer um atendimento aquático, outra metade deslocar para fazer um atendimento de vítimas presas em ferragens. Também trabalhei muito tempo com a resgate, que é o atendimento de ambulância, com ambulância, que a gente chama o termo resgate no Corpo de Bombeiros, que da mesma forma fazíamos a divisão da guarnição. É uma assistência que gera mais saídas da nossa parte quando a gente possui esse veículo específico de atendimento. E muitas vezes também deslocávamos para o combate a incêndio, quando a ocorrência se tornava vultuosa. Então já tive essas participações, já aconteceram, porque a gente não consegue prever às vezes que vai dar 2 ocorrências ao mesmo tempo, 2 chamados, e às vezes a gente diz de grande monta, pode acontecer ao mesmo tempo. E claro, se a gente não der conta, vai acionar o comando e trazer recursos a mais, outros pelotões que, embora exista uma certa distância para atendimento, eles virão em apoio. Mas repito, né, já passei por situações que geram um pouco de preocupação, mas são possibilidades porque a gente trabalha com imprevisto nos atendimentos. Até é interessante, o senhor falou dos 28 militares, é um efetivo ideal, né? É um efetivo ideal. É uma batalha, eu acho que a sociedade batalha por isso, que cada vez as corporações, vamos dizer assim, os pelotões, a nossa corporação, tanto a nossa quanto a Brigada Militar, incorporem mais efetivo, visto a necessidade de prestar um atendimento na sua excelência, que a gente consiga corresponder bem a todas as nossas missões constitucionais. Acho que a gente tenta trazer a informação e juntar com o que a gente já passou, né? Com que a gente... A gente faz um paralelo das situações anteriores e como é que está hoje. E lembrando isso, eu quero lembrar que tem pessoas ainda que, tem poucos ainda que estão servindo do tempo que eu estava. O Ricaon, o Sargento Ricaon é um. Tem outros ali ainda que estão no tempo que eu estava, mas do tempo antigo, o Ricaon é dos mais antigos. Nós, quando abrimos a sessão em Terra de Areia, em 2006, veio uma viatura cedida para nós de Santo Antônio da Patrulha 764. Era uma T 764 e era um Perks, motor Perks. De manhã cedo, geralmente quando era tempo mais frio, tanto de manhã cedo, a madrugada, né, 5h30 da manhã, e de noite, quando estava escurecendo, era incumbência do COV, motorista, levantar o capô, claro que nós dava assistência, era efetivo, o conjunto, botar fogo, ele pegava com fogo, tinha que levantar, abrir a boca e botar fogo e aspirar o fogo no carburador e fazer que funcionasse o motor. Era a maneira do caminhão, a viatura, ficar em condições de ficar aquecendo durante 1 hora, para ter, se caso precisasse, ele estaria com o motor aquecido para sair. Então nós fazíamos isso todos os dias, de manhã e de tarde, todas as guarnições girando, porque nós tínhamos aquela viatura para atender. E hoje a gente vê que Terra de Areia, ela tem uma das melhores viaturas do estado, se não a melhor, que está atendendo aqui, que foi uma parceria da ENIT e URGS, e os bombeiros foram contemplados por essa parceria pela vinculação do entroncamento rodoviário, né, que era uma verba indenizatória de 4,5 milhões. E nós conseguimos captar essa viatura mais a caminhonete para trazer para cá. Então, dos anos para cá, são 15 anos de formação. Agora até comprei a camiseta ali do Maico, estava
oferecendo para nós, o grupo, né, bombeiros da reserva ou da ativa, para enaltecer o período de instalação dos bombeiros. E quando nós tínhamos uma planilha que fazia o atendimento de estatística, levantamento estatístico de ocorrência, eu pergunto para ti, nesses chamados de ocorrência, quais os maiores ocorrências que são chamadas para vocês atenderem? Qual é o maior número de características de ocorrência de atendimento que Terra de Areia hoje atende? Eu acompanho, então, o pessoal me passa os principais atendimentos. É o pessoal que eu digo efetivo. A gente tem sempre contato diário e, claro, se eles necessitarem de algum recurso, eles vão me chamar e aí eu vou verificar se a gente aciona algum. Aqui até comentando sobre recurso, né, o Corpo de Bombeiros tem o SEBS, que é a Companhia Especial de Busca e Salvamento, que é um recurso que atende todo o estado, porque é um pelotão especializado em diversos tipos de salvamento, com cães, mergulhadores. Caso o nosso efetivo diário não dê conta que seja uma ocorrência que vai se estender, eu comento isso porque a nossa região tem é muito extensa, né? Tem uma característica turística fortíssima. Existem muitos guias, existem muitos conhecedores da região que se formaram em guias e fazem essas chamadas, eles transmitem não são necessariamente excursões, as trilhas, né? Tem diversas trilhas na região, conhecer cachoeiras, locais mesmo que até a própria guarnição não desconhece, lugares longe que às vezes os sinais, seja de celular, ficam difícil o contato. Em conjunto, às vezes, Torres, Terra de Areia chega a atender umas 10 ocorrências no ano. E eu comento isso que, às vezes, nesse ponto a gente chama esse auxílio. Mas ele é instalado e fica fixado onde? Em Porto Alegre? Fica fixado em Porto Alegre. A Companhia Especial de Busca e Salvamento ela teve aqui já alguns anos atrás, eu recordo, teve uma queda de um pessoal que estava fazendo um treinamento de rapel, e um senhor caiu, foi atacado por abelhas. Veio Maquiné, então foi em Maquiné, foi em Maquiné, inclusive veio até o apoio do aéreo da Brigada Militar em conjunto. Foi uma ação bem grande para buscar essa pessoa. Então são ocorrências que ocorrem nessa região por ter essa característica turística de regiões aventureiras, mas são poucas. Estou só abrindo um exemplo, né, para a nossa população. O que mais dá corriqueiramente são os incêndios em residências. São os incêndios em vegetação. Vegetação é disparado, chega a época de secas ou começa a mudar a temperatura, início do inverno e mais para o fim do ano dá uma grande quantidade de queimadas. Às vezes há casos em que as pessoas estão limpando o campo, em que nós solicitamos apoio junto com a Patran, caso esteja ocorrendo algum crime ambiental. Então trabalhamos em conjunto com o policiamento ambiental em algumas situações. E em segundo plano vem os incêndios a residências. A nossa média, eu vou pegar dados aqui, eu trouxe dados, uma média do ano foi praticamente, eu tenho aqui 399 ocorrências, são das mais variadas, seriam quase 400 ali em 2020. E posterior atendimento de incêndio em residências, vem os atendimentos em resgate veicular devido às rodovias, a BR-101, que muitas vezes a atuação agora em conjunto tanto com o SAMU quanto com a CCR. A gente tem um contato, lógico que o contato da CCR para todos os atendimentos para os usuários, mas quando há a identificação do bombeiro, eles já entenderam que já houve uma triagem desse atendimento, desse acidente. Então se busca que tenha uma integração dessas equipes, porque são equipes de emergência. E a CCR, uma pergunta, a CCR ela tem só um carro de ambulância ou ela tem um carro de combate também? Eu acredito, eu não tenho certeza, dessa pergunta, mas eu acho que eles não têm o carro de combate. Só pega na freeway, né?
Eles têm o carro de água ali que eu vi, mas eu acho que é só para limpeza da pista, para posterior trabalhar a pista quando há um acidente, mesmo quando há um incêndio, libera produtos perigosos na pista. Eles têm o carro de água que eu acredito que eu não tenho como eu falar por eles, porque eu já tive atendimento de incêndio na 101 e nós atuamos Torres em conjunto com Terra de Areia, por sinal. E eles, posterior, só vieram para a limpeza da pista, para o conserto, né, para essas questões administrativas deles. Mas eu acredito que eles não têm o carro de combate a incêndio, que eles têm o nós como suporte nestas situações. E também, como eu estava dizendo, o resgate veicular que ocorre, os grandes acidentes, que ocorrem os presos nas ferragens, que necessitam dos equipamentos e técnicas específicas de desencarceramento. A CCR também faz essa atuação, mas nós, se formos chamados no 193 por termos a missão Precipa, vamos deslocar para atender. Será um atendimento, vamos dizer assim, plus, em conjunto. O efetivo tem treinamento de técnicas avançadas, técnicas que são transmitidas mundialmente. Hoje existem técnicas de desencarceramento que estão surgindo, que estão avançando devido às competições mundiais de resgate veicular, então tem um grande avanço. Agora vai estar acontecendo o Rescue Days em Chapecó em maio, teve que ser adiado por causa da pandemia, que vem profissionais do mundo todo dar instruções e todos os corpos de bombeiros do país vão participar. Então é algo que transmite uma sincronicidade nesse tipo de atendimento bem interessante devido à evolução desse treinamento. Os estudos. Já a demonstração de aquisição de equipamentos novos, que está sempre mudando, melhorando o mercado, né, para atender as ocorrências. Mas nessas características de treinamento e competições, um número aberto para quem é indicado pelo comando que pode participar? O comando já tem, ele está criando câmaras técnicas de diversas áreas. Então os que estão mais aptos, eles têm mantido. Pode ser que com o tempo surjam novos, mas eles já têm as câmaras técnicas que eles já estão definindo os participantes de cada área, seja de produtos perigosos, seja de atendimento pré-hospitalar, de resgate veicular, que alguns que, eu vou dizer, já tem um histórico também nessas atividades, então eles se mantêm até que, havendo necessidade de sair algum, eles trazem outro. Eu sei que tem eu tenho observado que tem nas câmaras técnicas militares de todos os batalhões. São indicados 1 ou 2 de cada batalhão nas câmaras técnicas. Geralmente os que têm mais aptidão para uma específica área, né? Sim. De trabalho atuante, e ele colhe informações e traz e depois coloca para os demais que ficaram. Acredito que seja dessa forma. Eu quero abrir um parênteses aqui. O pastor Luiz da Betel te manda um abraço, está homenageando aqui, diz que manda um abraço para mim, né, para você, Vilmar, para o Sargento Rafael, que elogiando o programa, que está muito bom, estão aí na sintonia. A dona Maria parabeniza o Corpo de Bombeiro pelas suas atividades, pelo seu trabalho, e faz uma pergunta. Antes de eu responder a pergunta, eu vou complementar mais uma pergunta para ti. O botijão de gás, ele pode ser colocado dentro de casa? Como é que é o correto? Na rua, como é que fica? E nesse parênteses que eu quero abrir, sobre a questão do meu telefone, o pessoal tem na comunidade meu telefone. De vez em quando eles ligam para mim para pedir socorro. Eu disse, não estou mais na instituição bombeiro, eu sou bombeiro militar da reserva, não estou mais atuando. E eu sempre passo o telefone de vocês, da corporação, né? E eu queria que você mesmo passasse esse número e fizesse essa informação para as pessoas. Eu, como cidadão, eu ainda filtro algumas questões e ainda passo para a instituição, outras eu mando desligar direto, para não ver a arranhadura de informações, depois equívocos, né, em ocorrências. Uma delas que eles chamam direto é a questão de enxames de abelha.
Então, essa pergunta do GLP e a questão das abelhas, depois tu complementa com o número de telefone para eles também ter ciência e anotarem lá com eles. Tá, a primeira do GLP, né? O gás liquefeito de petróleo. Nós temos o P13, que é de uso residencial. Ele tem, nós utilizamos uma válvula reguladora de pressão, ou seja, ele reduz a pressão para o uso em casa, em residência, o uso no nosso dia a dia. A legislação permite que se utilize dentro da residência. A legislação, quando eu utilizar mais gás, com uma pressão maior, que eu preciso trabalhar com outro regulador, então a legislação determina que eu coloque esse botijão, esse cilindro, que é o caso dos P45, fora de casa, fora da residência, do condomínio, porque ele vai trabalhar com uma pressão maior e vai ter que ter uma canalização específica para trabalhar com aquela pressão, com aquela quantidade de gás. Então o P13, na residência, ele é permitido que fique dentro de casa. Nos comércios já existe a necessidade que, se eu tiver o P13 por equipamento, que eu tenha uma ventilação. Eu tenho que ter uma ventilação junto ao solo, porque ele é um gás, o gás liquefeito de petróleo, ele é um gás mais pesado que o ar. O problema dele é no ambiente fechado, um ambiente que a gente chama confinado, porque ocorrendo o vazamento desse gás, algum problema em alguma conexão no próprio fogão, esse gás vai vazar, vai começar a preencher o ambiente por baixo, pelo chão, vai subir e vai tomar conta do ambiente. Aquele ambiente vai estar totalmente cheio de gás. E no momento que esse gás que está comprimido, não digo comprimido, mas ele expulsou o oxigênio, ele expulsou o ar respirável daquele ambiente e tomou conta, quando ele estiver em contato com uma fonte de ignição, porque ele é um gás inflamável, nesse momento ele vai ter o efeito da onda de choque, o efeito de explosão. Ele vai queimar numa velocidade incrível e vai deslocar o ar, e aí vai ocorrer a explosão. Se vocês pesquisarem na internet, por exemplo, já ocorreram muitos acidentes em restaurantes, porque os donos colocavam o cilindro num porão, lugar abaixo do solo, que ficou fechado. É exatamente um ambiente propício para que o gás fique confinado. E aí eu faço o link com a questão dos comércios, que tem que ter aquela ventilação embaixo. Se, como eu disse, por um imprevisto, por algum acidente, ocorreu o vazamento, ele vai buscar o lugar mais baixo para sair. Havendo essa ventilação, ele indo para o ar ambiente, ele vai se juntar com o ar externo e vai se dissipar, evitando que ocorra esse confinamento do gás. Ou seja, não é o cilindro que explode, o que ocorre explosão é aquele gás que vazou no ar e ficou comprimido no ambiente fechado. Existem outros riscos também relacionados ao fogão, mas em residências a lei permite que se tenha dentro de casa. Se quiser colocar fora de casa, se quiser passar a mangueira adequada, a mangueira que tenha selo do Inmetro, que tenha validade, com as devidas conexões, é até melhor, porque se algum dia der algum acidente, algum vazamento, esse gás vai estar se dissipando já para o ar ambiente. Ele se dissipa rapidamente, um ambiente aberto, com uma ventilação, ele já não fica, ele já perde o risco de qualquer ignição ou mesmo explosão. A outra pergunta... Sobre a ocorrência com abelhas. Ocorrência com abelhas. A abelha a abelha me lembra muito árvore, né? É um animal que ele é da natureza. A gente está tomando conta da natureza, instalando nossas casas, edifícios. E a abelha também quer procurar a sua casa. Elas são importantes para a polinização. Então, toda vez que nos chega um chamado relacionado a uma abelha, as pessoas já veem um risco. Claro que ela tem um risco, uma picada pode dar uma grande alergia e matar a pessoa. Existe esse risco. Mas
Existe, ela tem uma proteção ambiental, porque ela é um animal que está em extinção, extremamente necessário na natureza. Então existe uma proteção ambiental de que não se faça o extermínio desse animal. Raros casos que a gente fez extermínio, quando elas atacaram alguns animais, cavalos, cachorros, principalmente porque são animais que se revoltam, animais que não têm o entendimento que vou ficar parado, vou me afastar daquele ambiente até que um profissional técnico faça essa retirada. Então a gente atua de forma imediata, já auxiliou o SAMU, retirando as pessoas, a gente usou as roupas específicas de proteção e retirou as pessoas daquele ambiente onde as abelhas estavam atacando e levou até o SAMU para que as pessoas fossem medicadas. Ou seja, a abelha ela é protegida por lei ambiental. O que nós orientamos? Nós fazemos a vistoria para observar o risco. Muitas abelhas às vezes estão só de passagem no ambiente. Elas param um tempo para descansar. Isso quando vocês ligam para a nossa central de atendimento, para o telefone 193, eu vou repetir depois, os nossos colegas, o telefonista, ele já vai fazer a orientação, ele vai ter que fazer uma triagem desse atendimento, ele vai ter que perceber se é uma emergência, se está ocorrendo um ataque ou se elas estão só de passagem. Ele vai fazer alguns questionamentos, muitas vezes elas param um tempo para descansar e deslocam para um outro ambiente onde realmente elas vão querer fazer a proteção da sua rainha e a colmeia. Então, como eu disse, a gente verifica por telefone se a gente já consegue compreender a situação por telefone, se ela é de risco ou é só um momento que as abelhas estão passando e vão sair dali. Muitas vezes elas ficam um dia descansando e vão para outro lugar mais específico, onde realmente elas vão querer fazer a colmeia. E algumas vezes elas realmente ficam naquele ambiente. Geralmente a gente vai fazer uma vistoria para ver a avaliação do risco. Os riscos imediatos a gente faz o atendimento imediato. Por vezes o link maior é que se consiga um contato, e nós mesmos também, com um apicultor que é um profissional. Ele é um profissional específico para quê? Para resguardar esses animais. Ele vai fazer a retirada, vai levar para as caixas dele para fazer, vamos dizer assim, o cultivo do mel, né? Ele vai trabalhar com aquelas abelhas depois. Então ele vai levar um equipamento específico para sugar elas. E é um serviço que é feito somente à noite. Somente à noite, que elas não vão estar enxergando, elas perdem aquele poder incrível de ataque delas, que elas têm. O ataque delas é em função de defender a rainha, ou seja, até uma orientação interessante: durante o dia não chegue perto de abelhas e não mexa com abelhas, porque elas enxergam muito bem, elas vão querer sempre defender a rainha. As operárias vão estar sempre tentando defender a rainha, mesmo que isso ocasione a morte delas. Só que o que acontece? Quando se observa que já faz um tempo que as abelhas estão num ponto onde se ninguém chegar perto, ninguém mexer com elas, elas vão cuidar, vamos dizer assim, elas vão cuidar do dia a dia delas, das funções dela. Nós anotamos o atendimento, verificamos se há necessidade de encaminhar para o apicultor, se necessário fazemos uma vistoria no local e se houver necessidade, mesmo por parte do apicultor, de alguma retirada, isso vai ser feito tão somente à noite, porque é um momento que elas não vão oferecer tanto risco, elas até vão se movimentar, vão fazer aquele barulho, um barulho que dá até um certo medo, de tanto barulho que elas fazem, mas elas não vão saber onde atacar, porque elas não vão estar enxergando. Certo, vamos sintetizar essa tua resposta. A vistoria, necessidade do apicultor, orientação à parte que chamou, se o risco é iminente ou se é um enxame passageiro que vai buscar outro local para ficar. Se é um enxame que já está ali produzindo, o apicultor daí vai ser indicado para vir ali com segurança, orientando já as pessoas para ter o cuidado específico, né, com esses insetos, e
contato com o mesmo, né, telefone, coisa e tal, para ter a informação de que o serviço foi executado, dando segurança para as pessoas que residem nessa casa, nesse ambiente onde os insetos estão. Um abraço aqui para o Silvinho, para a dona Genesi, a Bruna, o pastor Veri, meu primo, um abraço para você. Boa noite para todos vocês que estão nos acompanhando. João Ricardo também, uma saudação especial. Número de viaturas operacionais, terra de areia, pesada, né? E número de viaturas leves, as chamadas administrativas. Hoje não dá para dizer que a gente tem viatura administrativa. Nós temos, o senhor falou do caminhão, o pessoal já conhece, é um hidroquímico, ela é uma viatura especializada em produtos perigosos, tem diversos materiais, proteção para diversos níveis de atendimento, inclusive tem um tanque, um compartimento para o líquido gerador de espuma, onde a gente trabalha tanto em líquidos inflamáveis, mesmo em combustíveis sólidos, nos dá uma velocidade de atendimento, uma eficácia fenomenal. Quantos mililitros? 5 mil litros. Então temos esse hidroquímico também é um ABT, alto bomba tanque, por causa da bomba que permite uma pressão de água eficiente para combate ofensivo. Temos esse ABT e mais uma caminhonete, que é uma S10, que ela se torna administrativa, mas também ela é operacional, por ser caminhonete com tração. Como eu falei no início, devido carga efetivo e material necessário. Carga efetivo, material, se necessário, até vítimas, conforme a situação. Certo. E essa viatura pesada tem um braço hidráulico na traseira dela. Verdade, ela tem um braço que serve para elevação, estabilização, sustentação, às vezes estabilização de algum veículo em algum acidente. Dá uma segurança bem interessante. Muito bom. Está conosco aqui, repetindo para quem começou agora a assistir com a gente, ao programa Segurança Pública e Seus Valores, o meu pai, o seu João Valdino, e a minha mãe, dona Laura, te mando um abraço. Obrigado. Parabenizo a você, Sargento Rafael, por todas as atividades, pelas informações que está passando. Um abraço para o Vilmar e para o Mimoso aqui, o filho deles também, um abraço. Beijo no coração de vocês que estão nos escutando. Quero falar sobre o Funrebom. Houve alteração referente a alguma lei que a receita Funrebom vai passar para outro fundo ou ela permanece como está? Sim, no momento existe uma... eu acho que isso veio a nível de Estado, relacionado às finanças do Estado. Eles entenderam que a atividade do Poder de Polícia Fiscalizatória do Corpo de Bombeiros, por ser uma taxa estadual, deve ir para o Fundo Estadual de Segurança Pública. Seu FESP? O FESP, isto. Onde vai ficar uma rúbrica do Corpo de Bombeiros. Mas está se trabalhando também numa legislação, isso será uma tratativa, então, com os prefeitos municipais, uma tratativa para a gente reativar um convênio para que consigamos retornar do FESP, então, uma boa porcentagem, a grande maioria do dinheiro que foi para o FESP retorne então para as localidades onde foi executado o serviço de fiscalização. Certo. Aquele equipamento que eu vi numa foto, o último agora foi botas que receberam, ela veio de que maneira aquele material? Ela veio através do Estado, ou através dos bombeiros, ou uma parceria com a empresa? Com recurso através de emenda parlamentar? Agora eu não tenho certeza se tem alguma parceria ou emenda parlamentar. Eu tive a única informação que foi através do Estado. Chegou no comando, no batalhão, e foi distribuído para alguns pelotões que tinham essa carência. Eu acredito, Rafael, só para ajudar na informação, que eu não li a matéria, mas nós tivemos o ano passado, conversando com algumas lideranças parlamentares, de um recurso que estava na Secretaria Nacional de Segurança Pública, o Senasp, que eram aqueles recursos que sobram dos parlamentares e do governo e que vai para o fundo, em torno de 8 milhões de reais. De cada instituição de segurança,
foi atrás das suas representações buscando o que era necessário para as corporações. E o Comando Regional de Bombeiro Litoral Norte, claro, demandado pelo Comando do Estado, do Rio Grande do Sul, do Coronel, eles fizeram uma lista de materiais que precisavam para cada situação, né? Cada corporação, cada seção, cada pelotão, e assim foram adquiridos. Eu acredito que esse recurso veio dessa rubrica do Senasp para o Estado e distribuindo pelas frações. Aí foi comprado vários equipamentos e talvez o déficit no momento era botas, né? Do EPI. Sim, sim. Mas sim. a necessidade também de capacete, que eu lembro da época também precisava de capacete, para fazer uma... Temos também. Veio também capacete? Não, capacete é uma segunda demanda. Segunda agora demanda. Uma terceira demanda. A primeira demanda foi os EPIs, agora chegaram as botas e agora a terceira demanda vamos entrar nos capacetes. Já está certo então que está dentro da linha daquilo que foi dialogado então ano passado com os representantes da Corporação Comando, o Coronel Moraes. Isso já está repassado. Coronel Bonfante, o comandante, né? Comandante-geral, Coronel Bonfante. Isso já está repassado ao meu comandante imediato há algum tempo e é algo que a gente está trabalhando. Que bom, a gente fica feliz porque são necessários EPI para o soldado efetivo, soldado fogo, né? Está na linha de frente combatendo, tem equipamento para sua proteção individual. João Ricardo pergunta: o enxame pequeno é o passageiro? Você pode responder, porque é bem prático aqui. Não é porque é pequeno, porque é grande. O passageiro é porque ele é repentino. Ele saiu, ficou e buscou outro local para ficar. Geralmente ele fica nos galhos de árvore, esses repentinos. Né? Fica enxameado ali, protegendo a rainha. E daqui a um pouco, no outro dia, ou no final do dia, eles já vão embora, revoando para outro local. E se a casa é boa de madeira, geralmente eles procuram uma caixa, né? Diferentemente do tamanho do enxame, ele é passageiro, né? Não é pelo ser grande ou ser pequeno. Isso, o senhor já... Está correto, né? Porque a hora passa muito rápido, a conversa está boa. Tu já falou sobre a recomendação que eu tinha colocado aqui sobre a questão do GLP, na pergunta da dona Maria, que solicitou. Botar dentro ou botar fora o GLP, gás de cozinha, né? Sobre os cursos de prevenção RT-014, como é que ele está funcionando em relação aos empresários, aos microempreendedores de Terra de Areia e região a qual Três Cachoeiras passou a ser também a área de ação dos bombeiros de Terra de Areia, 20 de setembro do ano passado para cá, né? Começou a ser também a área de ação. Como é que está a questão das inspeções, vistorias e a questão dos planos de prevenção e as renovações dos alvarás? Como é que está fluindo isso aí e mais a questão dos cursos propriamente dito? Eu vou voltar só na parte anterior, eu comentei um pouquinho, mas eu não comentei do telefone, né? O pessoal pode telefonar nessas necessidades de emergências, essas dúvidas, o telefone de emergência, o telefone 193. É um telefone fácil de Brigada Militar 190, Corpo de Bombeiros 193, essas situações de emergência, porque muitas vezes a pessoa está numa situação de emergência, fica nervosa e não se recorda, não sabe para qual número ligar, e é bom a gente sempre reforçar para que as pessoas se lembrem, anotem, salvem no celular, quando colocar ali emergência, é um número fácil de se lembrar, o telefone 193. Voltando à prevenção contra incêndio. Prevenção contra incêndio, ela tem sido bastante dinâmica. Em tempos de pandemia, diminuiu em todos os locais, diminuiu bastante as atividades de fiscalização. Houve épocas que só vistorias onde houvessem risco, isso foi relacionado à pandemia. E posterior retornamos às nossas vistorias ordinárias. Existem alguns casos existe a necessidade da análise de um projeto e aprovação para posterior execução desse projeto, conforme as características do local, e aí sim faremos uma vistoria para ver se foram executados aqueles sistemas de segurança conforme o projeto.
É o plano de prevenção contra incêndio. Locais de menos riscos, conforme as características que são determinadas pela lei, uma série de dados. Alguns locais ele deixa inteiramente a responsabilidade do proprietário, que ele tenha, como é que se diz, que ele tenha amor pelo seu local de trabalho e coloque ali, geralmente um ou dois extintores. Ele muitas vezes vai ter orientação até de um profissional técnico, do vendedor, mas locais pequenos, que eu digo assim, eles vão necessitar apenas de um cadastro online, onde há tutoriais no site do Corpo de Bombeiros, tem os tutoriais, onde ele cria uma conta, através de um e-mail, ele cria um login, um acesso naquele ambiente e consegue cadastrar o seu estabelecimento comercial quando eles são menores. Geralmente, alguns que são acima de 750 metros quadrados, existem exceções, mas a grande maioria acima de 750 metros quadrados, eles entram dentro de projeto, que aí então ele precisa do físico, da análise, a aprovação dessa análise posterior à vistoria. Tudo que é novo, existe uma exigência por parte da Prefeitura Municipal que tenha o nosso alvará para que ocorra a liberação da licença. E os mais antigos, que são ocorre essa exigência nas renovações. Da mesma forma, é sempre interessante a pessoa observar no alvará do Corpo de Bombeiros a validade e solicitar, buscar as informações conosco no site ou no próprio Corpo de Bombeiros, a renovação desse alvará 2 meses antes. No período de pandemia, também foi feito através de decreto estadual, renovações automáticas, visto o comércio ter parado, visto menor a arrecadação por parte de todos, visto o desemprego, a pandemia trouxe uma série de efeitos colaterais. Então, é automático no sistema? Automático no sistema. Alguns tinham que fazer a solicitação, mas eles já liberavam um alvará na solicitação sem a vistoria. Já liberavam um alvará eu acredito que aqueles que estavam de acordo com a legislação que já tinha sido liberado o alvará. Se houve alguma mudança, daí trancaria por uma possível inspeção para depois liberar o alvará. Exato. Os que tinham alterações tinham que sofrer uma nova avaliação. Os que apenas eram renovarem já tinham uma renovação de forma automática no sistema, dando a celeridade, e eu acredito que na época até não ocorria a cobrança de taxa nessa época. Eu não recordo a época do decreto, mas teve. Então nós tivemos um período que não houve vistorias a não ser de risco. Depois passamos de forma lenta, paulatina, a fazer vistorias as ordinárias. Anterior a isso, nós fazíamos as extraordinárias, que eram esses que são feitos online, esses pequenos. Ele ganha o alvará primeiro. Ele, como cidadão de bem, ele vai lá, coloca o seu extintor, faz o cadastro, ele ganha o alvará sem necessidade de uma vistoria. Em meses posteriores, nós passávamos e verificávamos se estava em condições, se ele tinha colocado o alvará, feito treinamento de prevenção contra incêndio. Caso tivesse alguma alteração, a gente emitiria uma notificação para uma regularização. Anterior a isso, foram feitas vistorias extraordinárias nestes planos de prevenção, que eram feitos exclusivamente de forma online. Com a pandemia, claro, essas questões cessaram, A gente se ateve apenas às de maior necessidade, que foi um critério de legislação, foi um critério justamente da pandemia. Sim, correto. A gente entende e tem que ser considerado esse fator. Nós estamos chegando no final do programa. 1 minuto para você fazer as suas considerações finais. A palavra está contigo para te colocar teu pensamento agora no final do programa. Fica à disposição. Bom, senhores, eu conversava com o Cláudio e conversava com o Vilmar anterior. Eu fico aqui alguns meses quando o meu comandante ele tem necessidade de saída, de férias ou algum afastamento, que é o Tenente Fabrício. Ele é o comandante do Corpo de Bombeiros de Terra de Areia. Mas, o que eu dizia para ele, nesse período que a gente vem, a gente tenta pôr, cada um da sua forma, a boa vontade, que é o maior recurso que temos.
né? Eu acho que é o melhor recurso que temos. Então buscamos juntos a comunidade prestar o melhor atendimento dentro das nossas possibilidades e capacidades. E algo que é do nosso sentimento, auxiliar a todos. Vocês visualizam os atendimentos. Até é bom que não se veja tanto, né? É bom que não se veja muito o Corpo de Bombeiros andando de forma veloz, porque geralmente quando a gente está indo para algum atendimento, alguém muitas vezes está perdendo tudo. Então é muito bom quando a gente está só fazendo a fiscalização, quando a gente está só conversando dessa parte de projetos, que é justamente a parte preventiva. Eu faço um link, porque eu tenho informação na saúde, é que nem o posto de saúde, lá é a parte preventiva, tem que ter a palestra sobre a saúde, sobre o diabetes, sobre a hipertensão, para que eu tenha cuidados com a minha saúde, eu trabalho na parte preventiva para que eu não tenha que depois ter que lidar com a doença. Então é preferível que nós trabalhemos praticamente só com a parte preventiva, mas a gente sabe que o mundo existe imprevistos e atuamos na parte de emergência, mas é sempre bom que nós não sejamos vistos muito atuando nessa parte de emergência, porque geralmente é um momento em que alguém está numa situação bastante difícil, mas estamos à disposição. Havendo a necessidade, ligue no nosso telefone de emergência. Lá serão passadas orientações e dentro da nossa possibilidade buscaremos, dentro das nossas missões constitucionais, que a gente repete aqui, que são as buscas, salvamentos, resgates, combate a incêndio, a prevenção e o combate a incêndio, diversos incêndios, também atividades de defesa civil quando ocorrem momentos assim de calamidades públicas. Acho que não me esqueci nenhuma das nossas atividades. Correto. Eu acho que é isso que eu gostaria de passar para a população, que o que a gente tem sempre, a gente faz parte da comunidade, somos seres humanos, que o que temos é a nossa boa vontade em dar o nosso melhor. Muito obrigado, agradecido por tua participação aqui conosco. Na próxima, daqui a 3 ou 4, vai estar retornando você ou o Tenente Fabrício, vai estar de novo aqui com a gente. Nós estaremos intercalando com pessoas civis também. Na próxima quinta-feira, o delegado Adriano, que é delegado aqui da região e Terra de Areia, estará aqui conosco. E na sequência, outras pessoas estarão aqui para conversarmos sobre segurança pública e os seus valores. Agradecido por tua participação. Um abraço ao Vilmar, aqui, nosso assessor aqui na técnica da mesa. Aos ouvintes que estiveram conosco até esse momento ou nos acompanhando pela página do Face, nosso carinho, nosso abraço. E cada um com a sua fé, com a sua convicção, com o seu amor, com o seu respeito às pessoas e do modo simples da nossa existência. O Salmo 127, verso 1 diz: se Deus não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Então, que Deus abençoe o nosso povo, a nossa Terra de Areia, que está de aniversário, 33 anos de emancipação, aos demais vizinhos municípios aqui de Três Forquilhas, que é a base da sede aqui da rádio, e Itati. A todos os nossos ouvintes, nosso carinho, nosso respeito e até a próxima oportunidade, Deus queira. 300 mil unidades. E você também vai ouvir na Voz do Brasil. Salário mínimo de R$ 1.147 no ano que vem. A estimativa faz parte de projeto de lei de diretrizes orçamentárias para 2022. Que também prevê metas da inflação e crescimento da economia. Gabriela Noronha. O governo também prevê para 2022 um crescimento da economia.